ciência conseguiu, em questão de meses, diferentes vacinas para a Covid-19. Os seres humanos parecem estar próximos de chegar em Marte. Pesquisas já nos permitem imaginar uma mudança de matriz energética no planeta ameaçado pelas mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, obscurantistas de diferentes matizes fazem movimentos anti-vacina, negam-se a aceitar o elemento humano do aquecimento global e alguns chegam a afirmar que a Terra é plana. A liberdade de expressão, uma conquista democrática, política, é usada por meio de manipulações e mentiras para corroer a própria democracia. Essas questões transcendem fronteiras e continentes, e é por isso que o Canal Brasil recebe, do outro lado do Atlântico, Alexandre Quintanilha, cientista, professor e deputado do Parlamento de Portugal. Alexandre Quintanilha, muito obrigado por nos receber hoje. Muito gosto em estar convosco. E antes de começar, aquele lembrete, inscreva-se aqui no canal e siga o Brasil nas redes sociais. Alexandre, você dedicou muitos anos da sua vida diretamente à ciência. Mesmo depois de deixar o cargo de professor universitário, no seu primeiro discurso no Parlamento Português, como deputado que você é do Parlamento Português, você fez uma defesa enfática do investimento que governos, e certamente o governo do seu país, Portugal, deve fazer na ciência, inclusive fazendo uma relação entre os inegáveis avanços sociais de Portugal nas últimas décadas e investimento em ciência. Qual a importância desse investimento em ciência para o desenvolvimento de uma sociedade, um país? E, pensando de outra maneira, por que você terminou esse seu discurso com a afirmação: a ignorância é muito mais cara? Bem, eu acho que todos nós temos a noção clara de que um dos problemas atuais que nós estamos a enfrentar um pouco em todo o mundo tem a ver com uma frase que eu gosto muito do Bertrand Russell, o filósofo matemático, que há mais de 60 anos atrás disse uma coisa, fez uma afirmação que eu acho que é muito atual. E a afirmação tem a ver com o facto de que os ignorantes e os fanáticos estão cheios de certezas. E as pessoas que têm o conhecimento estão cheios de dúvidas. E eu acho que isto é de uma atualidade gritante, não é? Quer dizer, o problema é que nós temos a sensação, aqueles que trabalham para aumentar o conhecimento, aqueles que trabalham... E quando eu falo de conhecimento, eu gostava de enfatizar o facto de que o conhecimento é específico de todos os domínios. Quer dizer, nós temos avanços no conhecimento na área das ciências naturais, na área das ciências sociais e nas humanidades. São diferentes. Nas ciências naturais, nós, quando fazemos perguntas, quando respondemos a certas perguntas, chamamos de hipóteses, as hipóteses científicas, não é? Nas ciências sociais chamamos de narrativas, que é o termo mais utilizado para representar aquilo que são as possíveis respostas às perguntas que fazemos. E nas humanidades chamam-se histórias, não é? Histórias chamam-se... Não há nenhum de nós que não tenha uma meia dúzia ou mais livros que mudaram a nossa vida, a forma como nós olhamos para nós próprios e olhamos para o mundo em geral. E, portanto, o conhecimento acontece em todos os domínios. Nós tivemos a sorte em Portugal de ter um ministro da Ciência durante muitos anos que apostou no conhecimento e apostou no conhecimento em todos os domínios. Ele, aliás, até foi criticado várias vezes porque julgavam que estava a dar uma ênfase demasiada às ciências sociais ou às humanidades e que toda a gente achava que os avanços do país tinham mais a ver com a inovação tecnológica e não com a inovação social ou com a inovação cultural no processo. E a frase também não é minha, eu já não sei quem é que disse a frase, de que se a gente acha que o conhecimento é caro, pensem, a ignorância é muitíssimo mais cara, não é? Custa muito mais às pessoas e aos Estados e aos países do que o conhecimento. E pegando essa sua ideia, Alexandre, nós estamos já entrando na terceira década do século XXI. Os avanços científicos
talvez utilizando a expressão que o Kant usava, né? Ele falava que nada se cria em ciência, né? Na verdade, se descobre, né? Einstein não criou as obras de espaço-tempo, ele apenas nos fez ver que elas existiam até onde o nosso conhecimento chega nesse momento. Cientistas conseguiram, nos últimos meses, avanços absolutamente impressionantes e, no início da pandemia, no início de 2020, considerava-se que talvez levassem anos, ou pelo menos não ainda em 2020 alcançasse algumas vacinas para evitar o contágio dessa doença. Aventuras espaciais. A humanidade está prestes a voltar para a Lua e talvez chegar pela primeira vez a Marte. E simultaneamente a esse encantamento que a ciência pode trazer devido aos seus avanços, há, pelo menos, a percepção de um crescimento de movimentos obscurantistas, né? Movimentos anti-vacina, gente que chega a defender que o planeta que foi circunnavegado por Fernão de Magalhães há meio milênio não é relativamente esférico. E também um obscurantismo social, a tentativa de impor determinados comportamentos supostamente tradicionais às outras pessoas. E esses movimentos não se resumem a indivíduos que estão à margem, mas até mesmo pessoas em altas posições em vários importantes países do mundo. Alexandre, por que essa volta, em pleno século XXI, a esse obscurantismo? Eu não analisei nem estudei esse fenómeno, mas deixe-me dizer que eu não fico espantado que isso apareça, não é? Quer dizer, primeiro porque não é novidade, já ouvi isto no passado muitas vezes, lembrar aquela grande filósofa egípcia que foi queimada, acho que se chamava Apatia, já não me lembro do nome, mas era uma mulher que estudou a matemática e que foi queimada porque achavam que as ideias dela eram perigosas, não é? Mas houve muitos períodos na história da humanidade em que o fazer perguntas era considerado perigoso. Aliás, o Santo Agostinho achava que uma das fraquezas maiores do ser humano, o Santo Agostinho, por quem eu tenho muito respeito, aliás tem uma obra extraordinária, mas ele achava que a curiosidade era a pior fraqueza dos seres humanos. Enquanto que eu acho que é a maior característica mais importante dos seres humanos é a sua curiosidade e a sua imaginação. Não é? Mas na Inglaterra, quando houve a Revolução Industrial, os luditas foram destruir as máquinas porque achavam que aquilo era perigoso. E depois, à medida que o conhecimento foi avançando, as pessoas também começaram a perceber que aquilo que o Francis Bacon disse há 4 séculos atrás, que o conhecimento é poder. O conhecimento é poder, é um poder enorme. Não é? A gente ter conhecimento é um enormíssimo poder. E o poder pode ser perigoso. O poder tanto pode ser usado para fazer o bem, como pode ser usado para fazer o mal. Não é? E, portanto, eu não acho que seja surpreendente que haja pessoas que tenham medo desse conhecimento, ou que até achem que ele está a ser empolgado. Não é? Houve pessoas, ontem no táxi, eu ando de táxi aqui na cidade com bastante frequência e gosto muito de falar com os condutores de táxi, porque eles representam um pouco aquilo que é o pensamento da população. E então ele estava-me a dizer que achava que alguém lhe tinha dito que tinham sido as próprias farmacêuticas que tinham criado o vírus para depois produzirem as vacinas e ganharem milhares de bilhões de euros ou dólares ou reais, o que quer que seja, a vender essas vacinas. Isto é uma coisa... E ele não tinha a certeza, mas estava quase inclinado a pensar que isto talvez pudesse ser verdade no processo. Agora, a gente também tem que perceber que o conhecimento, e isto também é uma coisa muito importante,
Uma pessoa disse isto há uns dias atrás e eu fixei isto porque acho que é muito importante transmitir isto. O conhecimento não é para nós chegarmos à verdade, àquela verdade com V grande. A verdade com V grande é para as religiões, é para as filosofias, o conhecimento é para nós. Eu acho esta frase muito simples e muito clara. O conhecimento serve para nós diminuirmos a incerteza. Serve para que a incerteza possa ser reduzida. Porque ainda hoje nós não sabemos, primeiro não temos certeza da origem deste vírus. Não é? A Organização Mundial de Saúde esteve na China e quando fez a sua declaração disse quais eram os diferentes níveis de probabilidade da origem da vacina. Ninguém sabe 100% de onde é que a vacina começou. Não é? Também ainda não sabemos durante quanto tempo é que a vacina vai nos proteger. Também não sabemos se aqueles que já tiveram a doença estão protegidos de terem a doença novamente. Portanto, há muitas coisas que nós não sabemos ainda sobre esta questão da vacina. E é importante transmitir essa ideia de que o que está a acontecer é que a pouco, reunindo dados que depois transformam em informação e que leva tempo, para tu tirares a informação dos dados leva tempo, e para tirares conhecimento da informação leva ainda mais tempo. E reunir tudo isto de todos os países do mundo que estão a sofrer esta doença vai demorar muito tempo. E não te esqueças que, se eu puder tratar por tu, não te esqueças de que nós temos um vírus que se chama o HIV há mais de 40 anos, que ainda não tem vacina e que já matou dezenas de milhões de pessoas. Não é? Também ainda não existe uma vacina para a malária. Portanto, o facto de termos conseguido em menos de um ano várias vacinas em relação a este vírus é extraordinário. É absolutamente extraordinário, porque não é o normal, não é necessariamente aquilo que é normal. Por muito que a gente saiba de virologia, de biologia molecular, de tudo o que seja saúde pública, as discussões que hoje em dia nós ouvimos na televisão e nos meios de comunicação têm muito a ver com aquilo que ainda estamos a aprender em relação a este vírus. Os negacionistas, ser negacionista é fácil, porque ser negacionista é dizer que não acredita, ponto final. Aqueles que defendem o conhecimento precisam de tempo para explicar porque é que, não sabendo tudo, vale a pena apostar em tentar saber mais no processo. Portanto, os negacionistas são a posição mais, isto para não dizer, não falar daqueles que fazem isto por razões políticas, não é? Quer dizer, mas aqueles que fazem por ignorância, é porque é muito mais fácil a gente dizer isto deve ser invenção. Mas, Alexandre, isso coloca a ciência, e não é uma pergunta em que insinue uma discordância, é a tentativa de descrição de algo que eu creio ser, talvez, algo próximo de um fato, de que essa relação entre conhecimento e especulação, entre a ciência e a opinião, não coloca a ciência numa posição frágil. Eu tento me explicar, e talvez pegando uma declaração que eu posso estar atrapalhando algumas palavras, mas acho que a ideia é a respeito sua, recentemente. Você falou algo no sentido de que os meios de comunicação não gostam quando o cientista diz que não tem certeza. Eu acredito que é mais ou menos isso que você mencionou. Isso não coloca a própria ciência numa posição frágil diante da certeza da especulação, da opinião não embasada? Coloca. E por isso mesmo é que ainda é mais importante nós esclarecermos essa fragilidade. Não é? E o problema não é só dos meios de comunicação ou das redes sociais. Se uma pessoa, como disse há pouco, não é? Se uma pessoa pergunta a um cientista porquê é que isto acontece, não é? Porquê é que isto está a acontecer? E a pessoa diz, não tenho a certeza.
talvez seja por isto, talvez seja por aquilo. Isto leva tempo a explicar, não é? A pessoa que responde logo diz, não, foram os chineses que criaram o vírus de propósito. É uma resposta, leva 3 segundos e é muito mais assertiva o processo. Mas há outro problema da ciência, ou do conhecimento em geral, e é um problema que está a ser cada vez mais sério. É que o conhecimento, os avanços do conhecimento exigem cada vez financiamentos maiores. Quer dizer, trabalhar em certas áreas da física das partículas, ou trabalhar na biologia molecular, ou trabalhar em áreas das ciências sociais que precisam de fazer inquéritos a muita gente, é caro, custa dinheiro. E para as pessoas obterem os financiamentos de que precisam para fazer essa investigação, eles têm que claramente exagerar a importância do trabalho que estão a fazer. Portanto, um cientista que quer ter um projeto financiado não vai dizer que não tem a certeza se isso vai curar o cancro ou não. Obviamente que tem que dizer que aquilo que descobrir vai ser muito importante para tratar o cancro ou para resolver o problema energético do planeta. E, portanto, os próprios trabalhadores do conhecimento são forçados, entre aspas, são forçados a exagerar a importância do trabalho que estão a fazer, porque senão não têm financiamento para fazer esse trabalho. E isto coloca o conhecimento numa posição crescentemente frágil no processo. Não é? Eu não tenho solução. Isto é uma observação do que se está a passar à minha volta. E eu vi isso muito bem, não é? Quer dizer, as universidades, hoje em dia, vendem-se pelo número de projetos de investigação que os seus professores têm, e os fatores de impacto, e o fator H dos investigadores. Isto é tudo uma forma de se vender, entre aspas, que é quase que não tem outra, não há outra, são quase forçados a fazerem isso no processo. E eu acho que isso é perigoso, porque pode perfeitamente acontecer que haja um oversell, não é? Vender, exagerar a importância daquilo que nós estamos a fazer. Aquilo que distinguia os políticos dos cientistas, muitas vezes, era que os políticos afirmavam que iam resolver os problemas todos do país e que passado 1 ano ou 2 estava tudo resolvido. Os cientistas tinham a noção de que o conhecimento leva tempo, o conhecimento leva muito tempo. E volta e meia tem que se voltar atrás, ou tem que seguir um caminho ao lado. E essa noção, e é em todos os domínios do conhecimento, não é? Quer dizer, não é só na biologia, não é só na química, na física, não é? É também nas ciências sociais e na cultura. Olha, o meu livro, a minha bíblia literária, se quiserem, uma das minhas bíblias, já não é única, mas uma das minhas bíblias chama-se A Procura do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Não é? Ele quase que escreveu só aquele livro na vida dele. Não é? Ele tem mais um outro mais pequenino, uns excertos mais pequenos, e tem um outro livro que foi uma espécie de princípio À Procura do Tempo Perdido, mas À Procura do Tempo Perdido, aqueles 9 ou 10 ou 11 volumes, já não me lembro, levou a vida dele. Não é? E hoje foi um livro que mudou a minha vida. Não é? Quer dizer, eu li o livro devagar, não queria acabar, porque era um livro tão importante para mim. Não é? Tinha tanto conteúdo no meio daquilo. Outro aspecto da relação entre ciência e a sociedade é
talvez compreensível em certo aspecto, mas eu queria também lançar um olhar crítico sobre isso. É fácil se considerar ridículas as opiniões, ou até mesmo as pessoas que têm opiniões que são disparates. E considerar que um diálogo, quem defenda coisas absolutamente absurdas, seja desagradável e talvez até, em certo sentido, impossível. Mas será que o mundo acadêmico não tem uma parcela de culpa pela existência desse fenômeno? O que eu quero dizer é o seguinte, pelo fato de essa torre de marfim acadêmica considerar-se superior aos disparates da sociedade lá fora, ela não pode ter exatamente criado as condições para o surgimento de uma lógica própria, não científica, nessa sociedade? E aí, por que eu faço essa pergunta especificamente a você, Alexandre? Porque você, além de ter sido um cientista, diretamente falando, sua carreira inteira, e continua falando sobre ciência, agora que entrou na política partidária, digamos assim, e parlamentar, você sempre teve uma preocupação com divulgação científica, com levar à população, em termos gerais, um conhecimento cientificamente embasado. A ciência poderia fazer uma espécie de mea-culpa e ter permitido, devido a uma distância exagerada da sociedade, e não deva talvez se assustar que agora alguns estados do país em que você morou durante muito tempo, Estados Unidos, se ensine criacionismo para as crianças nas escolas? Não, isso eu diria, a minha primeira reação é que sim, acho que isso teve a tal torre de marfim de que tu estavas a falar, e das pessoas se colocarem nessa torre de marfim e desprezarem um bocadinho o resto da sociedade. Mas a minha experiência em relação às pessoas que eu conheci e que mais me marcaram e que tiveram maior impacto em relação à minha forma de pensar e de olhar para o mundo, eram pessoas quase ao contrário, quer dizer, eram pessoas que eram de uma humildade é a palavra errada, mas de uma forma de estar que fazia com que uma forma de estar em que eles tinham uma curiosidade constante por aquilo que não sabiam e por aquilo que desconheciam. E, portanto, e acho que isso voltando à questão da curiosidade, eu acho que a curiosidade, a capacidade de nós sermos atraídos por aquilo que é desconhecido, ou aquilo que a gente não percebe de qualquer maneira, é talvez das coisas mais difíceis de ensinar. Não é? Como é que a gente ensina a curiosidade? Não é? O sistema educativo, eu às vezes até acho que o sistema educativo destrói a curiosidade. Não é? Há quem diga que os nossos sistemas educativos não estimulam suficientemente a curiosidade e a imaginação e a capacidade da gente explorar o desconhecido com alguma emoção nesse processo do desconhecido. Mas é verdade, mas isso acho que é em todas as áreas, não é só na ciência, não é só no conhecimento. Há pessoas que deixam de ser curiosas. Há uma frase muito, muito bonita de um jornalista inglês que já faleceu e que foi viver muito novo para Chicago e que disse que a função principal da educação, aquilo que a educação devia fazer, o objetivo principal da educação é transformar espelhos em janelas. E eu acho isto uma expressão lindíssima, porque vai um pouco ao encontro daquilo que tu estavas a dizer. Os espelhos são narcisistas, não é? Quer dizer, a gente quando olha para um espelho, o que vê é a si próprio, não é? E passado um certo tempo, deixa de ter interesse, não é? Quer dizer, a gente... Não acho que nós próprios sejamos assim tão interessantes para passar a vida toda
a olhar. E, portanto, a possibilidade de nós, a pouco e pouco, transformarmos uma coisa que nos reflete, para nos deixar ver para muito mais longe, eu continuo a pensar que é talvez aquilo que nós desejaríamos que acontecesse na vida de todos nós, não é? A gente poder continuar durante toda a vida a ser atraído por coisas que nunca pensou, que ter emoções, realizações, acho que é isso que faz com que a vida seja worth living, não é? Quer dizer, podermos estar contentes de estar vivos nesse processo. Essa ideia mencionada por você agora, que eu achei linda a imagem, né, que ele fez de transformar espelhos em janelas, me lembra, inclusive, um dos livros que me marcaram. Você acabou de mencionar, né? Determinadas vezes na vida você tem um contato com ideias que são transformadoras para a própria maneira com a qual você percebe o mundo fora de você. Que é o Wittgenstein, quando na primeira metade do século passado, ele fala sobre as crenças. E ele descreve as crenças numa frase bem curta, e que eu acho que se adequa a essa ideia, que é crer seguir a regra não é seguir a regra, pois se assim fosse, crer seguir a regra seria seguir a regra. Isso é absurdo. Se eu acredito ter asas, eu não devo, pelo menos eu devo ter alguma rede de proteção, lançar-me pela janela e sair voando como um passarinho, que provavelmente não vai acontecer. A ideia é um choque entre sistemas de crenças, os espelhos, aquilo que já está pronto e claramente visível, para a ideia de uma janela que ainda eu vou ter que investigar o que é observável a partir dela. Por que é tão difícil para tanta gente, talvez até mesmo para nós, perceber que a relação entre a minha crença e quando eu creio em algo, a única informação que essa frase me traz é que eu creio em algo, nada diz sobre o algo, apenas a minha crença em relação a ele, esse choque entre os sistemas de crenças, que podem ser vários, desde dos nossos círculos sociais até sistemas religiosos, com a realidade. Porque é tão difícil transformar um espelho numa janela. Sim, sim. Eu acho que as crenças, em geral, e as crenças existem não são só nas religiões, não é? Quer dizer, as crenças existem em muitos domínios. As crenças, penso eu, que nos dão um certo nível de conforto. A crença é uma forma, quando a gente acredita, quando a gente tem uma ideia, e isto também é recorrente às vezes, cada um de nós, curiosamente, tem uma noção do que julga ser a natureza humana. Não é? Eu tenho muitas dúvidas. A natureza humana já foi descrita de muitas maneiras diferentes. Não é? O Hobbes achava que nós éramos todos uns trastes e que precisávamos era de disciplina e de um governo forte e por aí fora. O Rousseau achava que nós éramos todos muito ingênuos e muito simples e que era a sociedade que nos estragava. E depois vem o Hume e dizia que não, a sociedade é boa e a gente aprende a ser quem somos através da sociedade. E, portanto, esta ideia de que a natureza humana tem uma história longa de várias formas de interpretar, e hoje em dia a grande discussão é sobre se a natureza humana é mais determinada pela genética ou é mais determinada pelo ambiente. Não é? E eu acho que são as duas em diálogo constante, e portanto essa pergunta até já nem faz sentido. E portanto as crenças normalmente fazem com que a gente tenha uma base que a gente acha que é sólida suficientemente para nós não perdermos o equilíbrio. E, portanto, se formos explorar uma área nova, não deixarmos de ter os pés na terra. E eu acho que há... e eu percebo isso, não é? Quer dizer, nós todos provavelmente, em certos momentos da nossa vida, ficámos muito gratos por termos essa
essa base, essa plataforma que nos foi dada pelos nossos pais, ou por uma amizade muito grande, ou por uma paixão muito grande, essa base que nos dá a liberdade para abrir a cabeça, abrir os olhos, abrir o nariz e estar disponível para novas ideias, para novas emoções e para novas sensações. Eu a primeira vez, eu era muito jovem, deixa-me só contar 2 episódios. Tinha para aí 16 anos, tinha acabado o liceu e fui uma viagem de recompensa. Eu não fui bom aluno, eu fui um mau aluno todo o liceu, mas depois no fim no último ano, nos últimos 2 anos, fui bom aluno, não sei, por várias razões. E fui visitar Paris, nunca tinha estado em Paris, e fui ver o Louvre, que naquela altura ainda era possível ir ver, não tínhamos estas bichas enormes, filas de 300 pessoas à espera de entrar, e há uma estátua, naquela altura, quando se entrava, havia um hall enorme, e depois no fundo havia uma escadaria, e por cima dessa escadaria tinha a Vitória de Samotrácia, que é uma escultura em pedra, que é uma mulher sem cabeça, com as asas abertas. E eu fiquei a andar à volta daquela estátua para aí 1 hora, a tentar perceber como é que era possível, em pedra, representar o vento e a transparência ao mesmo tempo. Não é? Aquilo para mim foi uma descoberta total, eu fiquei fascinado com aquilo. O segundo episódio foi ver em Covent Garden, uns anos mais tarde, pela primeira vez, porque eu cresci em Moçambique e não havia balé em Moçambique, não havia balé a sério. E o primeiro balé que eu vi na minha vida foi em Covent Garden, com o Rodolfo Nureyev e com a Margot Fonteyn. E eu, a meio da sessão, desatei a chorar de uma forma absurda, não é? Quer dizer, e quando a gente chora não vê, não é? Tem que tirar as lágrimas dos olhos. E essa experiência de ver estes dois monstros do balé masculino e feminino a dançarem, estragaram o balé para mim quase para o resto da vida, porque eu nunca mais consegui apreciar, quer dizer, aquilo foi de tal maneira forte que eu, durante décadas, eu não e às vezes ao balé saía sempre desconsolado. Mas teve o mesmo impacto, né? Exatamente. Não é? Portanto, a descoberta, quando é uma verdadeira descoberta, é muito perturbadora, não é? E faz com que nós questionemos muito daquilo que tínhamos considerado como estável na nossa vida. E isso nem toda a gente gosta, nem toda a gente é capaz de lidar com isso, não é? O desconforto é uma sensação que só tem de positivo depois dela acontecer, não é? Quer dizer, o desconforto faz-nos requestionar uma série de coisas, mas o momento em que isso acontece introduz uma instabilidade que nem toda a gente aprecia, não é? Quer dizer, até podem achar perverso a gente apreciar o desconforto, a gente apreciar a ideia de que o desconforto tem qualquer coisa de estimulante, de novo no processo. E, portanto, os que preferem ficar num espaço de muito maior conforto, eu percebo perfeitamente. Tenho pena. Deixa-me tocar num outro ponto, levantado recentemente por você, num discurso muito enfático feito diante de seus colegas deputadas e deputados no parlamento português, relacionado ao atual estado da democracia. E acredito que a sua intenção naquele momento era falar em termos mais gerais, não especificamente, talvez,
sobre o que acontece ou acontecia naquele momento em Portugal, mas talvez mais geral. É uma declaração que você deu relativa ao fato de a mentira ser, possivelmente hoje, a maior ameaça à democracia, tal como existe hoje em dia. Eu fiquei muito impactado por aquele discurso. Me lembrou também a obra de um autor que eu gosto muito, que é o Jürgen Habermas, quando ele fala da necessidade da sinceridade nas relações humanas em termos gerais e certamente na política, quando você, quando defende uma proposição, você tem que defendê-la sinceramente e no momento mesmo que você tenta convencer alguém, você deve permitir ser convencido e as pessoas devem ser responsáveis em relação àquilo que defendem. Responsável não apenas no sentido legal, mas sim, se eu falo alguma coisa, você fala, mas eu discordo de você. E eu percebo nesse mundo que a mentira se sofisticou de tal forma que ela até mesmo se esconde. Você não consegue nem encontrar a quem responsabilizar quando uma determinada manipulação é feita em relação ao fato ou à criação de algo que jamais existiu. As redes sociais, o anonimato da internet. Mas eu queria saber de você, Alexandre, por que a mentira ameaça a democracia? Isso é uma pergunta que a gente podia ficar aqui a falar durante muito tempo, mas eu acho que a razão principal é porque a mentira retira às pessoas a capacidade de construírem a sua própria vida de uma forma responsável e sólida. Quer dizer, a mentira em geral tem efeito, a mentira tem efeitos perversos, porque as pessoas também, a maior parte das pessoas, não desenvolveu a capacidade de questionar aquilo que ouvem, de ter formas de ir verificar aquilo que está a ser feito e também não desenvolveram a capacidade de ter confiança em certas instituições e em certas pessoas que merecem essa confiança. A confiança, vamos outra vez à questão do tempo. A confiança leva muito tempo a construir, não é? E é destruída em 2 segundos. Não é? Quem já teve namorados ou namoradas, quem já esteve casado, quem já teve, sabe isso muito bem. A confiança leva décadas a ser construída e destrói-se num segundo ou em 2 segundos. E, portanto, como também muitas vezes as pessoas porque isto é uma questão de esforço, a gente tem que fazer um esforço para verificar a informação que nos está a ser dada. A gente só engolir aquilo que nos dizem é que é muito perigoso, mesmo que seja verdade, ou mesmo que esteja mais próximo da verdade, não é? A capacidade de poder, quando ouve, ou quando... vamos lá ver, eu também às vezes menciono isto. 94, ou 95, ou 96%, já não sei, de tudo aquilo que os americanos ouvem, veem ou leem, 95% está nas mãos de 6 grandes empresas americanas. Empresas do armamento, empresas dos fármacos, empresas da agricultura, empresas de tudo, empresas enormíssimas que controlam 94, 95% que os americanos ouvem. Não é? Isto é muito perigoso, porque toda a informação que está a sair, isto não é só na América, em Portugal está aí no mesmo caminho, no Brasil deve ser exatamente o mesmo, quer dizer, o controlo dos meios de comunicação, que fica cada vez num número mais pequeno de pessoas que controlam isso, é muito perigoso. Não é? E também não ajuda ou não facilita a pessoa ter oportunidade de ir verificar noutras fontes de informação aquilo que recebeu nas suas redes sociais ou na televisão que ouviu de manhã
ou por outro lado. Esse discurso que eu fiz no Parlamento e que aparentemente eu achei piada porque até houve pessoas na rua que, não me conhecendo, passavam rapidamente e diziam parabéns pelo discurso, pessoas que eu nem sequer conhecia no processo. Teve um impacto porque eu aí enfatizei também a importância da dúvida, se quiser, usando uma palavra mais antiga, a dúvida metódica, não é? A antiga dúvida metódica do Descartes no processo. E há um livro, uma amiga minha que ouviu o discurso, depois recomendou-me um livro meu, de uma espanhola, professora de ética em Barcelona, que se chama Vitória Camps, que eu não conhecia, a Vitória Camps, que se chama Elogio da Dúvida. E é um livro pequenino, é um livro que eu recomendo altamente, porque faz isso mesmo, quer dizer, ela mostra como é que é importante hoje em dia nós termos essa dúvida metódica, moderna, não a cartesiana necessariamente, mas a moderna, para sermos estimulados a questionar aquilo que parece ou demasiadamente simples, ou demasiadamente agressivo, ou demasiadamente, eu diria quase que simplório na maneira de escrever. E eu acho que temos que ser, não só, alguém tem que nos voltar a lembrar a importância da dúvida e a importância de nós tentarmos encontrar as instituições e as pessoas que merecem a nossa confiança. Isso é um trabalho inacabado, é um trabalho para toda a vida, não é? Quer dizer, e talvez por isso até seja um trabalho, seja uma coisa interessante, que a gente nunca há de ter isso completamente feito. Vamos ter que reavaliar ao longo do tempo. E é claro que para aqueles que querem respostas imediatas isso não é atraente, mas eu cada vez aprecio mais o tempo e a capacidade de nós digerirmos a informação que recebemos, não é? Porque a informação é tanta que nós hoje recebemos que cada vez precisamos de mais tempo para tentar transformá-la em conhecimento, já para não falar em sabedoria, que ainda é muito mais complicado. Não? Alexandre, eu não posso deixar de lhe perguntar as suas impressões em relação ao impacto dessa terrível doença que se espalhou pelo planeta, e é difícil imaginar que alguém na Terra não tenha tido a sua vida alterada em algum sentido desde o início do ano passado, desde o início de 2020. Há a sociedade altamente tecnológica que nós temos hoje em dia, capaz de perceber, 100 anos depois de ser pensado, ondas gravitacionais, ou descrever genomas de diversas espécies animais, caiu diante da peste, como nossos antepassados tantas vezes caíram também. Alexandre, o que a Covid-19, essa terrível pandemia, nos diz sobre a fragilidade humana? E se é possível pensar, será que é possível já imaginar algum tipo de lição para depois? Porque vai haver um depois, sempre há um depois. O que isso nos diz sobre a nossa compartilhada fragilidade? Deixe-me começar por relembrar qualquer coisa que muita gente ou se esqueceu ou não sabe. 2/3 das células que nós transportamos no nosso corpo, no teu corpo e no meu corpo, não são células humanas. 2/3 das células que nós transportamos são de bactérias, são de parasitas, são de fungos. E 90 e tantos % da informação genética que a gente transporta no nosso corpo também não é humana.
80% é de vírus, 15% é de bactérias e fungos e parasitas, 5% a gente não sabe muito bem o que é, e 5% é humana. Portanto, nós somos um ecossistema espantoso, extraordinário, que transporta consigo tudo e mais alguma coisa em termos de bichinhos dos mais variados que aqui estão. Muito pequeninos, invisíveis, a gente não os vê, mas andam connosco. E que, em relação aos quais nós sabemos ainda muito pouco, não é? Nós sabemos que há umas bactérias que são importantes no nosso sistema digestivo e até nos vendem iogurtes que têm bactérias para a gente ajudar a digestão e portanto, sabemos que há uns micro-organismos que são importantes na digestão, mas a grande maioria dos outros micro-organismos que a gente transporta, a gente não faz a mais pequena ideia do que é que faz. Se é útil, se é andam só connosco, porque todos estes, agora falando dos vírus e das bactérias e dos fungos e dos parasitas, nenhum destes complementos da nossa biologia, nenhum deles tem vantagem em nos matar, porque quando nos matam, o que isto quer dizer é uma lição maravilhosa do Darwin. Tudo isto que a gente transporta, estes inquilinos todos que a gente transporta, adaptaram-se e nós a eles. E, portanto, nós criamos um ecossistema que vive normalmente bem durante muitas décadas, transportando estes organismos connosco. E, portanto, se tu quiseres uma resposta mais cínica minha, eu diria que o que é espantoso é não haver mais pandemias, não é? Quer dizer, porque não só os vírus que a gente transporta podiam sofrer mutações e em vez de serem inócuos ou inofensivos ou ser benéficos, podiam se transformar em maléficos, não é? Mas há o contacto, as megacidades, você pensa em São Paulo, não é? Que é uma megacidade. As megacidades são definidas por terem mais de 10 milhões de habitantes. Não é? Uma megacidade tem 10 milhões de habitantes, tem 40 milhões de animais, gatos, cães, galinhas, porcos, periquitos, lagartos, tem 40 milhões e depois tem trilhões de vetores, não é? De vírus, de bactérias, e, portanto, as megacidades são os sítios ideais para a propagação de pandemias. Não é? Quer dizer, a carne humana é o melhor meio de cultura que nós temos para a propagação de pandemias. E, portanto, o que é espantoso é que não haja mais pandemias com esta enormíssima mobilidade dos seres humanos por esse mundo fora. E não é só das pessoas, é da comida que a gente recebe, de tudo que a gente consome. O que é espantoso, para mim, é que haja tão poucas pandemias, ou que muitas delas não sejam, se calhar há muitas pandemias que a gente nem sequer se dá conta porque não causam danos, não nos matam, não é? E, portanto, esta pandemia veio alertar-nos para aquilo que tu estavas a dizer, para a nossa fragilidade. Mas é importante nós pensarmos também que foi há 40 anos que apareceu uma outra pandemia, e eu estava na área de São Francisco na altura, o HIV, que já infectou 60, 70, 80 milhões de pessoas por esse mundo fora, que já matou 20 e tal milhões de pessoas por esse mundo fora, e em relação à qual ainda não temos uma vacina. E, inicialmente, as pessoas achavam que isto não é um tema que valha a pena investir, porque isto é uma doença dos drogados e dos homossexuais. Não é? Hoje em dia isso já não é verdade. E mesmo que fosse, hoje em dia a grande maioria dos infectados são heterossexuais. E há um número enormíssimo de mulheres que foram afetadas pelo HIV e ainda não temos vacina, temos tratamento. Quer dizer, as pessoas conseguem viver razoavelmente com o tratamento, mas ainda não temos vacinas. E, portanto, este desafio
que a gente também agora tem a mania de achar que tudo o que é natural e que a natureza é que é perfeito. Não é? Não há, toda a publicidade é para o natural. Não é? A gente tem que ir para o sítio que é natural, esquecendo que o natural também tem pandemias. Não é? O natural também tem, tem muitas outras doenças e muitos terremotos e muitos vulcões e muitos asteroides que impactam a Terra. Portanto, este perceber a nossa fragilidade e a fragilidade do nosso planeta no meio do universo, se calhar não é muito confortável, mas aproxima-se mais daquilo que é a realidade com a qual nós temos que viver, e muitos de nós vivemos muito bem com esta realidade, não é? Quer dizer, ainda conseguimos aprender, conseguimos apaixonar-nos, conseguimos viajar nesse processo. Alexandre, uma última pergunta, é inevitável, o tempo avança, gostaria de ficar muito mais tempo com você, é sobre uma outra questão que eu sei que é muito cara também para você. Obviamente que nesse último ano, o tema da pandemia assumiu uma precedência por motivos óbvios. Mas, enquanto você, amiga que nos vê, assiste essa entrevista, ela está sendo feita no fim de abril, há 2 dias do 25 de abril, tá? da bela festa que foi feita em Portugal para a Revolução dos Cravos. Neste momento está a ocorrer uma grande reunião de chefes de Estado, convocados pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para lidar com a questão das mudanças climáticas. E uma pressão muito forte que vem sendo feita para que, finalmente, os estadistas, os governos, empresas, tomem alguma ação relacionada a isso. Se não me engano, Alexandre, você, inclusive, atualmente integra a Comissão de Ambiente e Energia no Parlamento português. Aqui no Brasil, o tema é, obviamente, em todo o planeta é muito relevante, no Brasil é muito relevante, e acho que essa relevância também é considerada grande pelo mundo devido ao processo acelerado de destruição de grande parte dos biomas brasileiros. Amazônia, sim, mas também Pantanal, Cerrado. Destruição essa que aqui, aparentemente, é proporcional ao desmantelamento do próprio sistema governamental de prevenção à destruição desses biomas. Alexandre, qual é a importância de uma ação concertada, de um consenso planetário, para pelo menos minimizar as mudanças climáticas? A resposta mais simples é dizer que ou fazemos isto tudo juntos ou perdemos todos juntos. Não é? Quer dizer, isto ou tem uma atuação concertada com todos os países do planeta envolvidos, ou então não temos forma de resolver isso. Mas essa é a resposta mais curta e mais simples. Mas deixe-me voltar um bocadinho ao passado, porque a questão das alterações climáticas tem uma história de 63 anos. Foi em 1958 que um senhor chamado Charles Keeling começou a medir as concentrações de CO2 e de oxigênio na atmosfera num sítio longe da indústria, longe das grandes populações, no topo do vulcão de Mauna Loa, no Havaí. E este senhor teve a sorte, porque isto também é importante transmitir, teve a sorte de ele, e depois o filho dele continuou, ele já faleceu, continuou a medir sistematicamente todos os dias as concentrações de CO2 na atmosfera. E a chamada curva de Keeling, que é aquela curva que mostra o CO2 aumentar com aquelas oscilações que a gente vê que eram máximos no fim do inverno no hemisfério norte, porque era quando a gente usava mais energia para se aquecer, e eram mínimos no verão, quando havia reflorestação e, portanto, o CO2 saía da atmosfera. Essa curva já é conhecida há 63 anos. Há 63 anos que se fazem previsões cada vez mais precisas sobre os efeitos dos aumentos de CO2 na atmosfera.
em relação aos eventos extremos, em relação ao aumento da temperatura, em relação às alterações das correntes nos oceanos, em relação aos efeitos sobre os vários ecossistemas por aí fora. Isto já se sabe há 63 anos que a gente sabe isto, não é? E agora, finalmente, começaram a acordar algumas pessoas. É uma história que serve de exemplo, porque também mostra até que ponto é que o conhecimento leva tempo a ser incorporado pela política para se tomarem decisões que possam ir ao encontro ou tentar mitigar este fenómeno. E Portugal já fechou, está prestes a fechar. Eu não me lembro das datas, mas nós tínhamos duas grandes produtoras de eletricidade a carvão. A primeira já foi fechada, a segunda ou já foi fechada ou deve estar a ser fechada recentemente, e Portugal foi o primeiro país que submeteu o plano para a neutralidade carbónica até 2050. Portanto, nesse aspecto, Portugal tem tido uma posição, também não fomos um país muito industrializado, não é? Portanto, também isso ajuda um pouco, não é? Não tivemos grandes indústrias que tiveram que ser alteradas, mas Portugal está na frente daqueles países que têm feito um esforço enorme para que haja uma política concertada para lidar com as alterações climáticas. Eu próprio, em Berkeley, fui eu que convidei o Keeling a vir lá falar. A primeira vez que o Keeling veio a Berkeley, já não me lembro em que ano foi em 1980 e qualquer coisa, e eu lembro-me que o auditório para aí de 1.500 pessoas estava completamente cheio. Portanto, já naquela altura havia interesse nesta questão, mas os políticos nessa altura não se interessavam. Porque ainda não era... Não, e há outros exemplos muito curiosos, que você é muito jovem, mas lembra-se com certeza do fenómeno das chuvas ácidas. As chuvas ácidas, em princípio, já foram resolvidas. Já não foram completamente resolvidas, mas ainda há chuvas ácidas importantes. Mas o mecanismo de tentar diminuir isso está a funcionar. O buraco do ozono foi outro das grandes... E também aí conseguimos adaptar um bocadinho e já não está... E, portanto, se calhar também havia esta ideia de que esta coisa do clima a gente se calhar também vai resolver, porque se resolvermos os outros, este também vai ser resolvido. Não é assim? E hoje percebemos que se não houver um consenso mundial, não vai avançar. E a vinda dos Estados Unidos de novo para o processo, eu acho que é absolutamente fundamental. Não é? Quer dizer, eu vou falar depois da manhã no Parlamento, no dia 25 de abril, vou falar e uma das coisas que eu vou dizer é isso, aquilo que o 25 de abril é um dia de renovada esperança, não é? Quer dizer, nós acabamos com uma ditadura de 50 anos e antes disso tivemos outra, que era a Inquisição, que foram 300 anos, não é? Que nós exportámos para o Brasil, infelizmente. E, portanto, o 25 de abril é um dia de esperança, e um dia de esperança é de que esta questão do clima de novo esteja na berlinda, como se costuma dizer em Portugal, não sei se a expressão é brasileira ou não, mas esteja outra vez no foco das atenções do processo. Alexandre Quintanilha, muito obrigado por sua entrevista. Eu é que agradeço. Tive muito gosto em estar convosco. Até uma próxima.